Alô, alô, queridos alunos e alunas, direito tributário. Essa prova se destina aos alunos que fizeram essa primeira prova, direito tributário. Então, quando você vir lá no meu canal do YouTube essa aula disponibilizada, cuidado, porque eu estou disponibilizando aulas de direito civil e tributário, e essa aula é para os alunos de direito tributário. Acompanhe a correção com a Constituição aberta, aproveite esse momento para sedimentar os conceitos. A nossa prova abarca diversos conceitos, muito longe desse tempo aí de recesso, de quarentena, limitar o nosso aprendizado, pelo contrário, mas é importante que, para que haja essa otimização, você acompanhe essa correção, as dicas, os detalhes com a Constituição aberta, verificando as outras alternativas, por que não deixam de ser corretas, enfim, aproveite esse tempo para que nós possamos avançar, embora as circunstâncias não sejam tão favoráveis assim. Espero que você esteja bem, gozando de boa saúde, e vamos então à nossa correção. Primeira questão da nossa prova tem três assertivas. Vamos ver qual é o gabarito correto. Primeira alternativa da primeira questão: especificidade e divisibilidade são dois requisitos indispensáveis para a instituição da cobrança das chamadas taxas de serviço público. Correto, correto. As taxas, 145, inciso 2 da Constituição, podem ser instituídas pelo exercício regular do poder de polícia ou pela utilização efetiva ou potencial de serviços públicos específicos e divisíveis. Então, especificidade, divisibilidade tem que estar presentes nessas taxas de serviço público. Primeira assertiva correta. Número 2, tributo é gênero, do qual são espécies, dentre outros, os impostos, as taxas e as contribuições de melhoria. Sim, são os três incisos do artigo 145. Sabemos que existem outros, mas essas três espécies estão lá elencadas no artigo 145. Correta a segunda assertiva. 3. A taxa de iluminação pública foi declarada constitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Aí não existe taxa de iluminação pública. Lembram-se? Súmula vinculante número 41 do Supremo Tribunal Federal. A iluminação pública não poderá ser remunerada através de taxa. Assertivas corretas a primeira e a segunda, gabarito letra A. Segunda questão. Assinale a correta. É de competência exclusiva da União a instituição de contribuições de melhoria. Não, olha o caput do artigo 145 da Constituição. União, Estados, Distrito Federal e municípios poderão instituir os seguintes tributos. Inciso 3, contribuições de melhoria. Então, a competência não é exclusiva da União, é concorrente de União, Estados, Distrito Federal e municípios. O IPI de competência da União pode ser instituído por lei complementar. Não. Lei complementar apenas os empréstimos compulsórios, todos eles, e o imposto sobre grandes fortunas. Além desses dois, as competências residuais da União, tanto para impostos quanto para contribuições. Então, o IPI não depende de lei complementar, está errado. C. Não existem exceções ao princípio da legalidade stricto sensu. O que é legalidade stricto sensu? É a lei em sentido estrito. Existem exceções? Existem. Por exemplo, o imposto extraordinário de guerra, previsto lá no artigo 154, inciso 2, poderá ser instituído, sim, por medida provisória, portanto, através de um ato do Poder Executivo. Configura, portanto, exceção à legalidade stricto sensu, assim como a alteração das alíquotas de alguns impostos denominados extrafiscais, como é o caso do imposto de importação, exportação, imposto sobre produtos industrializados, imposto sobre operações financeiras. Ok? Muito bem. A súmula vinculante número 19 declara a constitucionalidade da taxa de coleta de lixo e limpeza urbana. É verdade. Por quê? Porque a súmula vinculante número 19 diz que a taxa de coleta de lixo e limpeza urbana não viola a Constituição. Se não viola, é constitucional. Não viola o artigo 145, inciso 2. Ok? Letra D de dado, correta, gabarito da segunda questão, letra D de dado. Terceira questão. Caso a União pretenda fazer investimento público de caráter urgente, relevante e interesse nacional, você já pensa, investimento público de caráter urgente e relevante. Trata-se de empréstimo compulsório,
empréstimo compulsório previsto no artigo 148, inciso 2, ou seja, lei complementar e terá que obedecer o princípio da anterioridade. Os princípios da anterioridade, tanto da anterioridade do exercício quanto da anterioridade nonagesimal. Vimos aí nas nossas videoaulas. Vamos só caçar qual é a alternativa correta. A alternativa correta... poderá ser instituído empréstimo compulsório. A alternativa é, poderá ser instituído empréstimo compulsório, a última alternativa, por meio de lei complementar, claro, todo empréstimo compulsório é por lei complementar, observado o princípio da anterioridade, ou seja, obedecido o princípio da anterioridade. Só não precisa observar a anterioridade quando for calamidade ou guerra, ok? Então, questão número 3, gabarito é 4. Quanto à competência tributária, vamos lá, a competência tributária somente pode ser delegada pelo titular da competência. Competência, cuidado, tá? A competência é indelegável, é a competência legislativa. Vamos lá, B. A atribuição de fiscalizar tributos não pode ser exercida por pessoa diversa. Pode, porque a atribuição de fiscalizar é capacidade, não é competência. Então, se houver um convênio, né, pode acontecer da fiscalização, da arrecadação ser compartilhada ou delegada. O que não pode é a capacidade de legislar, que é chamada de competência tributária ou competência legislativa, ok? C. A atribuição constitucional da competência tributária compreende a competência legislativa plena. Ok, está lá no caput do artigo 6º do Código Tributário Nacional. A D está errada, a competência para instituir tributo é delegável, não é indelegável. Para instituir tributo é a capacidade legislativa. Então o gabarito ficou a letra C de casa. Beleza? 5. Assinale a alternativa correta. Pertence à União o produto da arrecadação da contribuição para o custeio de serviços de iluminação pública. De forma alguma, de forma alguma. A COSIP, que é essa contribuição para o custeio de serviços de iluminação pública, é de competência dos municípios e do Distrito Federal. Então pertence aos próprios municípios, mesmo que seja arrecadada pelos estados, nos termos do parágrafo único do artigo 149A. Pertence aos municípios, jamais à União. Então a letra A está incorreta. B. O valor arrecadado com as contribuições de melhoria podem exceder o valor total da obra. Não. Tem dois limites, né? Um limite da contribuição de melhoria, você vai se lembrar, artigo 81 do CTN, um limite é o valor da obra, não pode ultrapassar, e outro limite é a valorização individual de cada imóvel beneficiado pela obra. Então não pode exceder, não pode exceder. C de caso, o ouro, quando definido em lei como ativo financeiro ou instrumento cambial, sujeita-se à alíquota mínima de 1% do IOF. Tá certo, isso está lá no artigo 153, o ouro, quando definido em lei como ativo financeiro ou instrumento cambial, sujeita-se exclusivamente à alíquota mínima de 1%. Artigo 153, o IOF é de competência da União, nós estudamos isso, e nesse caso, lá no parágrafo 5º do artigo 153, essa prova também era de pesquisa, uma prova que você fez em casa, pesquisando a Constituição, você poderia ter encontrado lá. Gabarito C de casa. D de dado, se o serviço público não for utilizado, não haverá como cobrar, utilização efetiva ou potencial. E a alternativa é o princípio da anterioridade do exercício aplicável aos empréstimos compulsórios. Calamidade e guerra não precisam obedecer aos princípios da anterioridade, ok? Então, 5, letra C de casa. 6. De quem é a competência para instituir a COSIP? Acabamos de falar, artigo 149A, caput da Constituição, dos municípios e do Distrito Federal. Alternativa é questão número 7. Assinala a alternativa incorreta. Pertencem à União, em território federal, os impostos de competência dos estados.
pertencem à União em território federal os impostos de competência dos estados. Essa está correta. Artigo 147 da Constituição. B. Ao todo, o Distrito Federal exerce a competência tributária sobre 6 impostos. Correto também. Acumula a competência legislativa de estados e municípios. Também está lá no artigo 147 e combinado com os artigos 155 e 156. Se você quiser ir mais fundo um pouquinho, vai lá no artigo 32 da Constituição. C. A competência residual da União, tanto para impostos como para contribuições, tem reserva de lei complementar, está correto. Lembra? Lei complementar somente empréstimos compulsórios, somente imposto sobre grandes fortunas e as competências residuais, está correto. D de dado, excepcionalmente, medida provisória pode instituir empréstimo compulsório. Essa que está errada. Essa é que está errada. Né? Matéria reservada à lei complementar, isso é lá direito constitucional que você vai aprender. Mas matéria reservada à lei complementar nunca pode ser objeto de medida provisória. Além do que, nós estudamos no caput do artigo 148 que todos os empréstimos compulsórios somente podem ser instituídos por lei complementar. Então, jamais será a medida provisória. Então, esta é a alternativa incorreta, a letra D de dado. A isenção e a dispensa legal do pagamento do tributo. É a definição de isenção. 8. Vamos ver as alternativas. Tributo e penalidade pecuniária configuram obrigações tributárias principais, tá certo? Tributo e penalidade pecuniária configuram obrigações tributárias principais. 2. Tributo ou penalidades pecuniárias são prestações pecuniárias compulsórias, instituídas em lei que não configuram sanção por ato ilícito. Aí não, aí está errado, né? Porque a penalidade é a sanção por ato ilícito. E 3. A atividade administrativa de cobrança de tributos é plenamente vinculada. Sim, está no finalzinho da definição de tributos, no artigo 3º do Código Tributário Nacional. Alternativas corretas 1 e 3, gabarito B de bola. Questão número 9. Qual dos seguintes impostos não poderá ser instituído ou aumentado por medida provisória? Impostos extraordinários decorrentes de guerra. Pode ser instituído por medida provisória. Imposto sobre grandes fortunas pode ser instituído por medida provisória. Imposto sobre produtos industrializados. Ele pode ser aumentado por medida provisória. Imposto sobre importação de produtos estrangeiros. Imposto sobre importação de produtos estrangeiros pode ser aumentado por medida provisória. Imposto sobre operações financeiras. Imposto sobre operações... aqui o professor fez uma confusão aqui, né? Está lá na letra B o gabarito. Imposto sobre grandes fortunas é reservado à lei complementar. Acabei de falar várias vezes aqui, né? Imposto sobre grandes fortunas é reservado à lei complementar. Se é reservado à lei complementar, é claro que não pode ser objeto de medida provisória. Os outros, II, IE, IPI, IOF e o imposto extraordinário de guerra pode ser instituído ou aumentado por medida provisória. Só o imposto sobre grandes fortunas, de forma alguma, porque só pode ser instituído por lei complementar. Ok? Gabarito letra B de bola. 10. Configura exceção ao princípio da irretroatividade tributária. Alternativa A, lei expressamente interpretativa, excluindo-se a aplicação das penalidades contra os dispositivos interpretados. É verdade, né? Este é o gabarito, está lá no artigo 106, inciso 1 do Código Tributário Nacional. Tá? Os demais não configuram exceção. Né? O B, fato definitivamente julgado que reduz infração, não. O fato não pode estar definitivamente julgado. Então a B e a C estão descartadas. Fato não definitivamente julgado que reduz a alíquota de tributo, não. Quando não for definitivamente julgado, só quando reduzir penalidade ou infração. Ok? Lei complementar que institui empréstimo compulsório decorrente de guerra. Não, isso aí não é exceção à irretroatividade tributária. Gabarito letra A. Com isso, nós fechamos a nossa prova. Boa sorte a todos. Confira as questões, o gabarito, aproveite para estudar
e até a próxima, se Deus quiser. Um abraço.